nem me apresentei. Meu nome é Antônio Celso Barbieri. O meu começo no rock foi como o começo de todo garoto que segue as bandas. Eu segui Mutantes, Terço, Só Nosso de Cada Dia, todas as bandas dos anos 70, eu fui seguindo e naturalmente eu acabei ajudando bandas. As primeiras bandas que eu trabalhei foram Patrulha do Espaço e Made in Brasil. Quem não passou pelo Made in Brasil, né? E eu ajudava no que eu podia. No começo, todo show eu era aquele cara que fica no gargarejo. Depois que todo mundo sai, você fica olhando eles desmontarem o equipamento, desplugarem. E o meu interesse, trabalhando com as bandas, eu fui aprendendo no processo e também observando como que acontecia. Eu viajei pelo interior com a Patrulha do Espaço e também com o Made in Brasil, e você vê como as coisas funcionam e tudo. Mas eu trabalhava num banco à tarde, então eu estudava de manhã. E eu descobri no Bom Retiro que existia um teatro esquecido, lá um teatrinho. Eu cheguei lá nas escadarias da Caio Prado, lá quando estavam os estudantes, falei, vamos formar um grupo de teatro. E das pessoas que estavam lá falou, vamos fazer um show de rock. E aí eu fui me envolvendo. Meu primeiro concerto chamava O Show Que Não Tem Preço, Pague-nos com a Sua Presença. Mas quem agitou a coisa foi o Duda Neves. O Duda Neves foi ser baterista do Arrigo Barnabé e um grande baterista, por sinal. Quer dizer, esse foi um show tumultuado, porque não censuramos o show. Era o tempo da ditadura militar e a polícia veio, eu tive que me esconder no teto do teatro e eu via os capacetes lá embaixo. Cadê o produtor? Foi meio cheio de tensão esse show, posso dizer assim. Eu vivi a ditadura militar intensamente. Eu estava na Tenda do Calvário, um teatro que seria inaugurado atrás da Igreja do Calvário. E eu vivi 24 horas de terror no DEIC, quando todo mundo foi preso, inclusive os Mutantes. Eram momentos realmente difíceis. A gente ouviu gente gemendo, tivemos que passar por uma pessoa caída no chão de tanto ser torturada. E de alguma forma influenciou até a minha própria vida, porque até então minha família, meu pai falava para mim, não, casamento, você é muito jovem, não sei o quê. Depois que eu fui preso, meu pai começou a falar, olha, casar vai ser bom para você, essa menina que você está namorando é legal e tal, é ferroviária, de família ferroviária, de Botucatu também, sabe? Aquelas coisas. E eu acabei me casando e o casamento não durou muito, 7 anos eu me separei. E trabalhei em banco muito tempo, eu larguei do banco, foi uma revolução. Vou fazer o que eu gosto, eu quero produzir shows de rock. E foi muito difícil. Minha coleção de discos foi definhando, porque eu ia vendendo para poder comer, para poder continuar produzindo e tudo. Hoje eu volto para cá e muita gente quer conversar comigo e acha que eu sou realmente uma referência e eu me surpreendo, porque eu era um cara que gostava de rock e queria produzir shows de rock. Eu nem sei explicar o que me fazia fazer isso. Tem um elemento cerimonial aí, é como uma missa, tem uma certa mágica que acontece. Só aquele que produz o show, que está no palco, que está ali vendo a coisa acontecer, é que sabe do que eu estou falando. Existe um certo magnetismo, é viciante. Você organiza um show, você não sabe quantas pessoas vão aparecer, se vai ter público, se não vai ter público, e você não sabe como que a banda vai se comportar. Nenhuma banda faz o mesmo show. Aquele dia pode ser aquele dia, o melhor show da banda, e você é responsável. Eu assisti shows que literalmente arrepiou os pelos do braço assistindo, e era triste, porque você olhava em volta e você via, na minha visão, 250 gatos pingados. Quando você sabe o tamanho do Brasil, você sabe o tamanho de São Paulo e você sabe que, infelizmente, a nossa imprensa ela é cega, surda e muda para o rock nacional. O rock nacional já tem 50 anos e quando você fala de rock nacional, a única coisa que vem é Barão Vermelho,
bandas de Brasília, bandas que beiram o pop, mas parece que o rock pesado não tem o mesmo respeito que deveria. E o começo dos anos 80 coincide com o começo do heavy metal. A primeira banda que se diz de heavy metal foi uma banda chamada Stress, do norte do Brasil, totalmente fora do centro das coisas. Essa foi a primeira banda. E a primeira banda brasileira que gravou um disco em inglês de metal foi o Carisma, que era uma banda também desse momento que eu estava vivendo. O Carisma era do ABC. Existia sempre nós tínhamos muita limitação com equipamento, produzir um show não era fácil. O Made in Brasil era uma das poucas bandas que tinha o PA, o sistema de som. Então eu buscava uma casa que tivesse já as condições próprias. Quando eu produzi um show do Avenger no Teatro Lira Paulistana, eu percebi que o espaço era propício. Ele era pequeno, eu estava trabalhando com underground, então 250 pessoas, 300 pessoas apertadinho, era ótimo, perfeito para o meu público. O lugar era todo pintado de preto, tinha já iluminação, um técnico de luz, tinha mesa de som, um técnico de som. Quer dizer, o lugar é propício. E eu descobri que o Lira Paulistana fechava de segunda e terça porque não tinha lucro. O Lira era a casa do Premeditando Break, de bandas desse tipo, que faziam um rock diluído com MPB, com uma careta meio assim cult. E o rock que eu trabalhava já era mais na lata mesmo, era o som pesado. E segunda e terça-feira eles nunca imaginavam que a gente fosse encher, e eu enchia toda segunda e terça-feira. Eu criei um projeto que participavam várias bandas por várias semanas. A gente vivia um cenário estagnado, as pessoas não tinham contato umas com as outras, bandas não pagavam para assistir shows de outras bandas. Então existia uma ideia, às vezes a banda achava que ia explodir, estourar, que era o máximo, e não era. Quando você colocava uma banda tipo Chave do Sol no palco, a primeira formação, que eles faziam um jazz rock sofisticado, muita banda voltou para casa para estudar. Existia a Baratos Afins lançando o projeto SP Metal. Eu, inclusive, criei o projeto SP Metal no Lira, que era para divulgar o álbum. Essa era a ideia, porque as bandas que estavam no projeto SP Metal da gravadora Baratos Afins eram as mesmas bandas que eu estava produzindo. Então, uma mão lavava a outra e eu consegui o patrocínio para os shows, dos cartazes, panfletos, essa coisa. Então, eu aprendi junto com as bandas. O Avenger fez o seu primeiro show no Lira Paulistana e anos depois o Avenger estava tocando no Japão e estava entre os 10 mais do Japão. Por exemplo, a banda Vulcano, que é uma banda... Estavam se começando a falar do black metal, que era uma tendência muito mais extrema do que o heavy metal, e eu sabia que essa banda Vulcano era extrema, e eu convidei, ninguém trazia eles para tocar em São Paulo, e eu sempre abri espaço para o novo. E eles vieram tocar e eu não tinha ideia do que seria. Eu imaginava que era um som semelhante ao do Corsos, que eu já tinha visto. E nesse dia o pessoal chegou soturno, o pessoal tudo meio sério, e eu fiquei na minha e eles foram ocupando o palco e tudo, acertando equipamento. E quando chegou a hora do show, a luz diminuiu um pouco e de repente entrou essa pessoa que meio corcunda, com umas cicatrizes nas costas e com um saco, e ele virou o saco e eram ossos humanos pelo chão. E o vocalista entrou com um fêmur, e o fêmur tinha um microfone preso no fêmur. Foi um dia muito negro mesmo, e o meu medo maior era que a polícia chegasse até onde explicar de onde tinham surgido aqueles ossos. Eu podia me ver entrando na delegacia, certo? Nesse período da abertura, vamos dizer assim, surgiu a Praça do Rock, no Parque da Aclimação. Como eu estava
por todo lado, organizando eventos, eu fui convidado a ser o apresentador da Praça do Rock. A Praça do Rock estava caminhando muito bem, a gente estava com tipo assim, era todo último domingo do mês, 5.000 pessoas, 6.000 pessoas, a coisa estava crescendo. E o que aconteceu foi que, como resultado da abertura, o Partido Comunista foi legalizado. E aí vieram a mim e pediram se eu queria sair como candidato, como a deputado estadual. Era uma coisa grande demais. E os riscos eram muitos, porque se hoje se fala tão mal dos comunistas, você imagina, naquela época, que era assim, o comunista come criancinha, entendeu? Vão tomar a casa de vocês e vão encher de gente lá dentro. A imagem era muito pior do que a de hoje, mas eu pus na balança, eu já era ovelha negra há muito tempo, porque o rock é ovelha negra, então seria uma aventura. Eu teria um horário político, eu poderia falar do rock na TV. Eu achei que seria uma proposta, uma chance de eu colocar o rock na pauta. Eu aceitei e não foi uma boa experiência, porque eu tive várias dificuldades, porque ficou público e muitas portas fecharam. Algumas abriram e outras fecharam, né? E quando eu fiz a campanha eleitoral, que eu estava nisso, eu chamava a campanha do eu sozinho, né? Um comunista fazendo campanha em 86, era coisa absurdamente de louco, eu ficava com medo. A polícia tentou me levar várias vezes, porque eu estava colando cartaz e eu era do PCB, entendeu? Ninguém gostava. E chegou esse pai de um aluno e falou: olha, você me desculpa, não me leve a mal, mas eu queria fazer uma doação para você. Eu falei: meu Deus, você acha que eu vou comprar cartaz? Não, eu vou almoçar amanhã. Olha que maravilha. Esse selo que eu ajudei a abrir acabou lançando mais de 150 álbuns. E ele lançou de tudo. Inclusive, cabe lembrar que o Chicão, ele tinha um visual de hippie velho, assim, que as pessoas podiam julgá-lo mal até, assim, é um velho hippie. Na verdade, ele era atraído por tudo que era mais radical, mais podre, mais desconhecido, mais maldito. Então ele lançou muita coisa, punk, e assim, gravações até toscas. Ele documentou muita coisa. É uma pena que o catálogo dele está desaparecido, né? Esse momento que eu produzi os shows era um momento muito pobre. Eu passei bastante necessidade nesse período e eu não tinha dinheiro para comprar várias fitas cassetes, entende? Então, basicamente, quando eu produzi um show, que eram duas bandas, eu dava um lado da fita para uma banda e outro lado para outra. Então, geralmente, eu tinha só a metade dos shows dessas bandas. Quando a banda de abertura, geralmente, ela tinha o lado inteiro, porque ela tinha 25 minutos de show, meia hora. E a outra banda tinha 1 hora. Então, a banda principal ficava só com a primeira metade. O que a gente fez foi o seguinte: a gente conhecia a RCA, a gravadora RCA, e a gente queria fazer o corte do disco. Então nós marcamos um horário na RCA, levamos as fitas cassetes. Eu tinha um gravador que eu tinha arrancado a tampa, aparecia a cabeça do gravador, e eu podia ir lá microafinar e puxar mais o agudo na cabeça do gravador, aquela coisa mesmo primária. E aí nós gravamos num gravador de rolo, em alta velocidade e tudo, e aí era o tempo que hoje você edita tudo pelo computador, mas naquela época tinha que cortar a fita, juntar a fita para fazer o álbum. A capa do disco, eu sempre fui ligado com artes gráficas, eu sempre gostei, em todos os shows que eu fiz, os cartazes era eu que fazia e tudo, e eu não ia deixar passar barato isso, e fiz a capa dos álbuns que eu lancei, eu fiz as capas também. Foi baseado em desenhos de ficção científica que rolavam em revistas importadas que eu comprava da Inglaterra. E eu fiz umas manipulações lá e usei, dei o crédito para os artistas, quem falar alguma coisa está lá. E na época era tudo, por exemplo, a capa do primeiro álbum que eu produzi, que é o São Power,
a gente, basicamente a gente sabia que o fundo do papel era branco, então a cor branca era um vazado, entendeu? Era assim, não tinha dinheiro para imprimir 5 cores, 2 cores mais o branco do fundo e é o que você faz, misturando. Não, o cara, mas não pode jogar o vermelho em cima do amarelo. Ah, pode sim, vai dar um laranja, manda bala em cima. A gente misturava tudo, tecnologia desenvolvida, a capa feita num lugar, a capa vem aberta, a gente passa cola, junta a capa, põe os vinis vêm só no saquinho plástico e você enfia um por um em cada capa. Era um processo totalmente artesanal, realmente. E é emocionante você ver alguém entrar na loja e levar o disco, sabe? E você vê que seu nome está na capa lá, produtor. Hoje em dia, tudo parece muito simples, mas nessa época o Frank Zappa falou que a mother of invention, entendeu? A necessidade é a mãe da invenção. Nesse período todo, se você quisesse ter uma camiseta de rock, você tinha que subir a Rua Augusta, que tinha umas lojas ali, que tinha camiseta importada e você pagava os tubos para conseguir uma camiseta de rock. Eu comecei a estudar fotografia e eu comecei a cair em serigrafia e eu queria ter uma camiseta de rock, fiz 3 camisetas, as que eu queria ter: Led Zeppelin, Jimi Hendrix e Janis Joplin. E aí eu percebi que existia um mercado para aquilo. Eu fui nas grandes galerias e fui de loja em loja, das lojas de disco, falei: vocês querem vender minha camiseta? E todo mundo falava: você pensa que você está louco? Vender roupas? Vender roupa? Nós vendemos disco, cara. As pessoas me rejeitaram. Eu comprei um pano preto, foi ali na São João, em frente da galeria, coloquei umas 50 camisetas e quase uma guerra para segurar e todo mundo querendo comprar. E na outra semana eu estava com 200 e tinha que ter amigos para conseguir. Chamou uma atenção enorme dos donos da galeria. Em questão de meses, toda a galeria vendia minhas camisetas. Eu era o único. Eu deixava em consignação em todas as lojas. E a camiseta de rock, eu fiz a primeira camiseta do Collor, a primeira camiseta do Inocentes. De uma certa forma, eu fui inovador em vários aspectos. Eu criei essa pequena marca chamava Rocker, que aparecia escrito no cantinho da camiseta. E eu parei com isso com o show do Queen. Quando o Queen veio, eu fui no estádio levar minhas camisetas e tinha 1000 pessoas vendendo camisetas. E do dia para a noite explodiu e eu não pude mais competir. Eles compravam a minha camiseta, colocavam o papel vegetal em cima, tiravam o desenho mal feito. De longe você olhava, parecia a minha camiseta, de perto era um borrão.